Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Book Travelers. Se você não me conhece, meu nome é Esther e hoje eu tô aqui de volta para falar sobre Quarto de Despejo, essa obra maravilhosa aí de Carolina Maria Jesus. Então, bora lá conhecer esse livro? Bom, então vamos lá começar a falar sobre essa obra extremamente importante aí pra você, pra qualquer pessoa basicamente, se você é estudante, se você já é um adulto, se você é um adolescente, enfim, principalmente se você é um jovem que tá, por exemplo, estudando aí pro Enem, se você quiser abrir seu pensamento crítico, se você quer sair um pouco dessa bolha de ler só livros que fogem meio da realidade. Eu sei que livros, eles são, em geral, uma forma de escape da realidade, mas eu acho que às vezes a gente tem que sair um pouquinho dessa bolha de ficar preso somente a livros assim, romances, enfim, livros de ficção. E esse livro aqui é o perfeito para você. Ele fala sobre diversos temas como a pobreza, o racismo, bom, o papel da mulher ali no meio marginalizado, enfim, sobre diversos aspectos. E assim, um livro totalmente pertinente. Inclusive, no Enem desse ano caíram 2 questões referentes a Quarto de Despejo, então é de extrema importância você conhecer esse livro e, se possível, ler também. Então, vamos lá. Quarto de Despejo, como eu já disse, na verdade não é um livro de ficção. É, na verdade, um compilado, né, uma reunião aí de 20 diários de Carolina Maria Jesus. E quem que é Carolina Maria Jesus? Carolina era uma favelada da favela do Canindé, em São Paulo. E era, assim, digamos assim, uma moradora dessa favela anônima que ninguém conhecia. Só que ela escrevia, ela gostava de escrever, era uma forma dela de escapar, assim, da dura realidade que ela sofria. E essa realidade vocês vão conhecer um pouco mais, na verdade vão conhecer bem a fundo, de maneira muito realista, bem aprofundada, com esse livro justamente. E ela gostava muito de escrever. E um dia o jornalista Audálio Dantas, ele foi fazer uma reportagem nessa favela e ele acabou conhecendo Carolina. E Carolina mostrou pra ele os 20 diários que ela tinha. E então ele achou aquela descoberta assim maravilhosa, porque realmente as pessoas conseguiriam saber o que se passava naquelas favelas de São Paulo, que nessa época aí na década de 1950, 1960, estavam aí no seu surgimento em São Paulo, tá? E era um tema pouco discutido ali no Brasil daquela época. Então, os relatos de Carolina foram de extrema importância para as pessoas saberem da realidade que se passava e que muitos ignoravam, fechavam os olhos. Carolina, apesar de sua pouca formação, ela só foi até o 2º ano do ensino fundamental, então ela era praticamente analfabeta. Mesmo assim, ela não deixou isso impedir ela de escrever, de ter acesso à educação, de ser uma pessoa realmente com um pensamento crítico, diferentemente da maioria das pessoas que viviam na mesma situação social que ela. Então, assim, isso com certeza foi muito importante na hora de ela escrever esses relatos dela, que mesmo uma pessoa que vivia nas mesmas condições que ela, por exemplo, não conseguiria transpor aquela realidade da mesma maneira que Carolina conseguiu fazer. E essa mulher em si é realmente, assim, de se admirar. Ela, como eu já disse, apesar da pouca educação que ela teve, ela, se você for ver, ela escrevia muito bem, apesar de alguns erros de português, é claro, né? Mas os livros que ela conseguia acesso, como ela era uma catadora de lixo ali na favela, e esse era o sustento dela, ela acabava encontrando coisas que ela conseguia ler, e aí ela foi se desenvolvendo nessa área. Não fique pensando que ela era uma pessoa com muito tempo livre, até porque ela era uma mãe solteira de 3 filhos, então era uma realidade muito difícil, porque, como eu vou mostrar pra vocês em alguns trechos aqui do livro, ela tinha que batalhar muito, trabalhar sempre, até em dias de chuva, senão, realmente, ali na família dela, eles não teriam o que comer. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que esse livro vai tratar. Vamos começar num trecho que Carolina fala sobre as condições sociais daquela época e, ali especificamente, da condição que ela vivia. Como é um diário, sempre vão estar escritos exatamente o dia, o mês e o ano, realmente na forma de um diário, né? Então esse aqui é do dia 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo,
lavei e remendei para ela calçar. Então aqui a gente já consegue ver como que a maioria das pessoas que tinham a mesma situação social que ela viviam, não tinha dinheiro para comprar coisas assim simples, digamos assim, que eram necessárias para as pessoas sobreviverem e às vezes tinham que recorrer ao lixo. E no decorrer do livro a gente consegue ver que muitas das coisas que ela possui, ela acaba pegando no lixo. Então, pra gente ter uma noção, e aqui fala também do custo dos gêneros alimentícios, que era um problema naquela época, e hoje em dia a gente consegue ver que isso persiste. Então, não é porque é um livro de 1960 que os problemas retratados aqui não acontecem hoje em dia. Inclusive, por isso é tão importante a leitura desse livro, porque às vezes nós vivemos em uma situação assim, até bem, digamos assim, mas em comparação a outras pessoas acabam vivenciando isso aqui, por exemplo, como a Carolina narrou até hoje em dia. Outro trecho bastante interessante aqui do livro é sobre o tanto que ela tinha que trabalhar. Praticamente sempre ela coloca sair para trabalhar, não sei o que lá. Em dias de chuva, gente, ela saindo para trabalhar, e era bem ruim, até porque, como era papel o que ela coletava, acabava estragando ali, né? Então ela sofria bastante. E nesse trecho aqui, ó, saí indisposta com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel, depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Então, gente, ela não tinha opção, ela tinha que trabalhar, porque ela tinha 3 filhos ali para sustentar, e senão ela e os filhos dela iam literalmente morrer de fome. E falando em fome é justamente um dos assuntos aí mais retratados nesse livro, e ela chega a citar que ela viu a cor já da fome, que ela disse que é amarela, ó, observe só. Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Então, gente, assim, é um livro pesado, às vezes você tá lendo, você tem que dar uma parada, fechar o livro, dar uma respirada, porque é uma leitura difícil, gente, é a realidade dura, crua ali na sua cara, e às vezes a gente não quer enxergar isso, mas é o que acontece. Então, assim, é difícil, mas é totalmente importante nós termos esse contato com esse tipo de literatura. Outra coisa aqui que é bastante retratada é justamente o papel da mulher nesse contexto aí, nas favelas, nesses espaços mais marginalizados. Como Carolina não era casada, ela sofria bastante preconceito até ali das vizinhas dela, das pessoas, porque não tinha um homem ali junto com ela, mas ela justamente agradecia pelo fato de ela não ter um marido, justamente por causa das situações que ela via se passarem na favela, as agressões de maridos com as mulheres deles, com os filhos. E olha só esse trecho aqui que retrata bem isso. À noite, quando elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam a vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Então, assim, é uma crítica, né? Justamente essa questão da violência à mulher, enfim. Como Carolina era uma mulher negra, a questão do racismo também é bastante retratada. Inclusive, uma das questões que falava sobre quarto de despejo no Enem esse ano falava justamente da questão do racismo, então... E assim, gente, falando sobre essa questão do racismo, ela foi presente não só dentro aqui desse livro, quanto fora, justamente porque quando ele foi publicado, ela sofreu bastante preconceito. Muitos chegavam a falar que não era ela que tinha escrito um livro desse, porque realmente, se você lê, você percebe que é um livro muito bem escrito, apesar de alguns erros e tal, gramaticais. Mas, gente, para uma mulher que cursou até o 2º ano do ensino fundamental e consegue transpor com tamanha... Ai, gente, só vocês lendo esse livro para vocês terem a mesma sensação, o mesmo olhar. Bom, pessoal, então é isso, por hoje é só. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, recomendo muito a leitura desse livro. É um livro que vai, assim, com certeza acrescentar na sua vida. E é isso, gente. Tchau!